Olá pessoal, estamos retomando agora Romanos e quero convidá-los para abrirmos já no capítulo de número... Tem um versículo do capítulo 7 que nós não vimos ainda, nós vamos vê-lo, que é o último versículo, de número 25, e já na sequência vamos ao capítulo de número 8. Né? Nós estamos aqui vendo, junto com Paulo, algumas coisas muito importantes da nossa fé cristã. Né? Esse capítulo anterior que nós meditamos, o capítulo número 7, ele falava de duas partes. Né? Lá na primeira parte, Paulo fala que o cristão ele não está somente morto para o pecado e vive para Deus, mediante essa união aí com Cristo, não apenas na sua morte, mas também na ressurreição. Ele também morreu para a lei, tá certo? Ou seja, ele usa isso, a analogia do casamento, para explicar esse processo. E aí nos versículos em diante, que é a segunda parte, do 7 em diante, do capítulo 7 ainda, né? Versículo 7, ele explica os propósitos de Deus em dar essa lei santa e boa, que foi de quê? De caracterizar o pecado e condená-lo. De sorte que os pecadores que vivem debaixo da lei, eles agonizam debaixo desse fracasso, dessa culpa e dessa morte. Ou seja, viver debaixo da lei é algo que não prospera, não frutifica. Então hoje nós vamos continuar dando uma olhadinha nesse processo e nós vamos ver aí então o que Deus tem a nos falar a partir do versículo de número 25, ou podemos até dar uma pequena olhadinha no versículo de número 24, né, que ele tem uma certa importância, uma enorme importância, né, em tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas antes de mais nada, vamos aí falar com o nosso Deus e pedir para que Deus ele ilumine o nosso entendimento, porque vocês sabem, nós sabemos, essa palavra de Paulo aqui de Romanos, ela traz algumas dificuldades assim grandes, porque abordam temas que dizem respeito à nossa caminhada com Jesus, mas no sentido assim de nos tentar aprofundar na nossa fé. Esse é o propósito de Romanos, fundamentar aquilo que nós cremos, que é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então convido você para a gente juntos fazermos uma oração. Amém? Pai querido, obrigado por esse momento que nós podemos ter, obrigado porque podemos falar contigo e obrigado que tu és Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei acima de tudo e de todos. Obrigado pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Abençoa, Senhor, este momento, que ele sirva para engrandecer o precioso nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Não permita que nenhuma interferência se aconteça aqui nesse processo, nesse momento que nós queremos estudar a palavra, mas conceda, Pai, clareza e entendimento da Tua palavra para que possamos saber o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, gente. Romanos, capítulo de número 8, né? Eu vou ler eu vou ler o versículo 25 do capítulo 7 que nós ainda ficamos devendo, e aí já vamos dar uma sequência aí. Bom, versículo 25, capítulo 7. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aqui é o seguinte, esse processo todo que Paulo está falando aqui, ele levou a um grito desesperado, que nós vimos no versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do poder dessa morte? Né? A expressão aqui mostra um conflito interior, quem sabe até uma dupla consciência que culmina com esse brado de desespero. E Paulo torna a viver essa experiência que ele apresenta como típica de um pecador convicto. Desventurado homem que sou, quem me livrará do poder e do corpo dessa morte? Né? O corpo aqui é um instrumento de pecado. E o destino é a morte, não tem jeito. E tão repulsivo é esse pecado, sinônimo de morte, que
Paulo agoniza aqui. Ele quer se livrar desse corpo, né? Que ele, em seu terror, em sua angústia, ele sente que isso é a morte. E a seguir vem, né, uma repentina reação de um hino de louvor, visto que a salvação ela inunda a sua alma. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, Paulo, ele percebe aqui que há um caminho de vitória. E esse caminho de vitória é Jesus. E esse é o ponto em que nós vamos agora estudar no capítulo de número 8 de Romanos. Então, amados, o capítulo de número 8, Paulo aqui, ele expõe o que é uma vida cristã normal, o que é andar no Espírito, como é que é o dia a dia, vamos assim dizer, de um sujeito que realmente vive um cristianismo que seja autêntico e verdadeiro. E não daquele sujeito que vive um cristianismo barato, um cristianismo hipócrita, mentiroso. Não. Nos capítulos anteriores, né, nós vimos que Paulo falou do fato de que nós somos livres do pecado. Nós somos também livres da lei. Livres do pecado, capítulo 6. Livres da lei, capítulo 7. E agora ele fala como é esse andar no Espírito. E no capítulo 8 nós temos também duas grandes partes. Nós vimos do versículo 1 até o 30, a obra do Espírito Santo na vida dos crentes, ou seja, o que ele produz, o que ele faz. E aí nos versículos finais, 31 até 39, nós vemos ali a reafirmação do amor do Senhor pelos seus filhos, pelo seu povo. Tá certo? Então vamos aí à primeira parte, a obra do Espírito Santo na vida dos crentes, que é do versículo 1 até o versículo de número 30. Pois bem, aqui então, nesses versículos iniciais, por exemplo, do 1 até o versículo 4, nós percebemos que o Espírito Santo mesmo é quem aplica a obra de Cristo nos eleitos, tá certo? Vamos lá então, versículo do número 1. Agora, pois, olha só que lindo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Se você está escondido em Cristo Jesus, se você entregou sua vida para Ele, se você vive um relacionamento correto e você vive no temor da presença do Senhor, não há mais condenação para você, porque você já colocou a sua vida nas mãos dEle. Ele já está com a sua vida nas mãos dEle, segurando, guardando, protegendo, cuidando de você. Não temos condenação. A condenação ela só existe para aquele que não entregou realmente a sua vida para Jesus. E aí no versículo 2, ele vai continuar desenvolvendo esse tema. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Estávamos tratando sobre essa lei do pecado e da morte até agora, né? E aí o que acontece? Né? Ele diz aqui que o Espírito Santo de Deus, ele me livrou dessa lei do pecado. Acabou, não tem mais. Eu não estou mais sujeito a essa lei do pecado da morte, não, porque agora eu vivo a liberdade, vivo a alegria do Senhor. E aí no versículo 3, ele vai dizer que Deus ele fez isso mediante única e exclusivamente Jesus Cristo. Olha só, porquanto o que fora impossível para a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então aqui está escrito o quê? Que Deus ele fez isso através de Cristo Jesus. Ele nos resgata do poder da morte, do pecado, através de Cristo Jesus. Isso foi impossível para a lei, né? Porque a carne ela estava enferma. Então Deus precisou enviar quem? Jesus Cristo, seu único Filho. Em semelhança de quê? De carne, justamente. De carne pecaminosa, né? E inclusive ele foi tentado, ele foi de todas as maneiras, o pecado tentou entrar na vida de Jesus quando ele esteve aqui entre nós, mas a Bíblia diz que ele não pecou, tá certo? E portanto, porque ele não pecou, ele se manteve firme, ele pôde sim, através da sua morte e ressurreição, condenar tanto a carne como o pecado, tá certo? E aí no versículo do número 4, ele vai dizer o seguinte, que é dessa maneira, gente, que os preceitos e a lei de Deus são cumpridos.
né? Lá no versículo 4, então, ele vai dizer o seguinte: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós cumprimos a lei quando nós nos escondemos em Cristo Jesus. Lembra que nós falamos que a lei, ela tem sua importância. E a Bíblia diz, e vai dizer em diversos lugares, que aquele que entregou sua vida para Jesus, ele está livre da lei, mas ele ama a lei do Senhor, ama os preceitos do Senhor e deseja seguir os preceitos, não porque ele é obrigado, mas porque agora ele está livre para seguir os preceitos do Senhor. Salmo 119 fala diversas vezes sobre exatamente isso, né? De que a lei do Senhor, ela é perfeita. Tem um outro salmo também que diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os testemunhos do Senhor são fiéis e totalmente dignos. Então, meu amado, a lei do Senhor, ela tem o seu porém, mas para aquele que entregou a vida para Jesus, a lei do Senhor é alegria, é vida. Então, aí dos versículos de número 5 até 8, nós vamos ver o que esse Espírito Santo ele faz, o que ele produz na vida do crente. Ele produz o que? Vida, produz paz. Isso tudo, gente, num contraste com a carne, que aqui vai simbolizar o pecado, os desejos da carne, a lascívia, a impureza, a maledicência, etc, etc, etc. Vamos então dar uma olhadinha. Lá no versículo 5, por exemplo, ele vai dizer que o que nós somos determina o alvo da nossa vida. Porque se nós somos crentes verdadeiros, o nosso alvo será um. Se nós somos crentes falsos, mentirosos, nosso alvo é outro, que é o mesmo alvo daquele que não é crente. Porque na verdade ele não é crente, o crente falso é um crente que não é verdadeiro. Portanto, ele pode viver na igreja, pode se posar de crentão, mas o interior é corrupto, é cheio de maledicência, podridão, etc, etc, etc. Então, versículo 5 ele diz assim, ó: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. É isso aí, gente. Então, aquilo que está dentro de nós, ele revela, mostra o que nós somos. Porque se nós somos crentes, nós vamos procurar andar nos caminhos do Senhor. Mas se o cara não é crente que vive na igreja, ele vai buscar as coisas que são próprias de quem não é crente. Tá certo? Ele pode posar de crentão, mas está lá aprontando, está lá, quem sabe, né, transando com essa namorada, está lá falando mal dos outros, está lá sonegando impostos, está lá mentindo, está lá buscando coisas que não são lícitas ao crente buscar. Então, quando o cara ele não é realmente e verdadeiramente convertido, as coisas no interior, ele sabe exatamente o que está acontecendo dentro de si. E como eu gosto muito de dizer o seguinte, você pode enganar muita gente. Na verdade, você pode enganar quase todo mundo, menos Deus e você mesmo. E claro, Satanás também, né? Satanás, ele está muito feliz quando a gente posa de crente e a gente apronta. E a gente busca as coisas que não são do alto. Amado, isso aqui é muito sério. Nós precisamos ver o que nós estamos buscando, que vida nós estamos levando. Porque nós precisamos converter o nosso coração se a coisa não está legal aí. Se tem podridão na área, meu amado, precisa de conversão. E aí no versículo 6, que é o do seguinte, ele coloca um exemplo, né? O que pensam os que andam na carne e os que andam no Espírito Santo. Vamos lá, versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Então é uma consequência natural. Quando o cara busca as coisas do pecado, da maldade, da sujeira, ele está buscando as coisas que produzem morte. Ao contrário de quando você busca por Deus, você está buscando pela vida, tá certo? Então, e aí no versículo 7 ele vai colocar o resultado dessas duas buscas, dessas duas maneiras de viver, vamos assim dizer. Versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, aqui, ó, está dizendo que
quando você busca a carne, tá certo? Quando você busca as coisas da carne, isso aí é uma inimizade contra Deus, tá certo? Porque não está sujeito à lei de Deus. O cara, ele, na verdade, ele não está sujeito à lei de Deus, não está sujeito a Deus, ele nem poderia estar, por quê? Porque não tem temor de Deus no coração do cara. E porque ele está buscando as suas coisas, os seus prazeres, né? Ele está, na verdade, na condenação da lei. Ele não está sujeito à lei, ele está na condenação da lei. É o que está escrito aqui no versículo de número 7. E aí no versículo 8, vai falar do fracasso dessa vida na carne. Ou seja, esse tipo de vida não prospera, não tem jeito. Versículo 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meu amado, não tem jeito de eu e você agradarmos a Deus se nós insistirmos nas coisas do mundo, do pecado, da carne. Não tem jeito, não adianta. A única maneira de agradar a Deus é fazer as coisas da maneira dele e não da maneira como nós queremos. Ah, mas eu acho que não está muito certo, isso não é uma vida muito difícil. Claro que é difícil, se o cara não entregou a vida para Jesus, tudo vai ser difícil. Quando você entrega a vida para Jesus, viver com Jesus é a maior alegria do mundo. Tem lutas, tem quedas, tem pecado? Claro que tem! Mas você sempre pode voltar a Ele pedindo perdão. Isso é maravilhoso porque o Senhor Ele nos perdoa. Mais do que 7 vezes 70 num dia, mesmo que você erre 7 vezes 70 num único dia, Deus vai te perdoar. Se você sinceramente buscar por Ele, é claro. Tá certo? E aí nos versículos agora de 9 até 11, nós vamos falar um pouquinho sobre o que o Espírito faz na vida de todo crente. Que tipo de consequência existe pelo fato de o Espírito Santo de Deus habitar no coração, na vida daquele que realmente entregou a vida a Ele, a Jesus. Lá no versículo de número 9, por exemplo, ele fala que esse Espírito Santo ele nos capacita a agradar a Deus. Reparou? Não é mais eu tentando agradar a Deus, é o próprio Espírito Santo que habita em mim, que procura agradar a Deus. Isso é maravilhoso, gente. Olha só aqui, ó, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Ele está falando aos crentes sinceros, verdadeiros, né? Vocês não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vocês, em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse também não é dele. Ou seja, você só pode agradar a Deus quando o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você. Isso é o que acontece quando nós entregamos a vida para Jesus. Isso é o que acontece quando a conversão ela é real e sincera, quando você de fato e de verdade coloca a sua vida nas mãos dele, do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, tá certo? E aí lá no versículo de número 9, na parte mais no final, a própria presença do Espírito Santo de Deus em nós é a prova de que nós somos de Cristo, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, ou seja, se vocês são de Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Essa é uma prova. Isso é um testemunho muito forte, tá certo? E aí no versículo 10, ele vai dizer o seguinte, que o próprio Espírito Santo ele aplica essa morte de Cristo em nós. Essa é uma figura de linguagem, é claro, né? Não é que nós somos vestidos literalmente da morte de Cristo, mas nós somos vestidos espiritualmente pela morte de Cristo. O que quer dizer esse negócio aqui? Versículo 10, olha aqui, ó. Olha só que legal. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, o Espírito Santo de Deus, ele aplica essa morte de Cristo em nós. Isso é uma simbologia que quer dizer o seguinte, que a morte de Cristo na cruz simboliza a nossa própria morte, a nossa entrega, o nosso eu sendo derramado, sendo entregue, sendo colocado nas mãos do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Nós aqui somos como que um sacrifício ao Senhor. Nós somos o sacrifício que está lá colocado no altar. E você sabe que o sacrifício está morto. Então essa é a nossa maneira de nós entrarmos na presença de Deus, mortos para Deus, para que Deus possa entrar em nós e produzir vida em nós, tá certo? Isso é uma linguagem simbólica, por favor, gente. E aí no versículo 11, o próprio Espírito Santo de Deus, ele garante a ressurreição dos mortos, ou seja, você entrou como morto, tá lá em cima do altar, mortinho da Silva, e você sabe que o morto não faz nada,
mas o Espírito Santo entra dentro da gente e nos vivifica. Versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós, ou seja, em nós, habita. Aqui está dito o que, gente? Que esse Espírito Santo de Deus, ele nos pega, ele entra em nós, ali no momento que a gente entregou a vida para Jesus, no momento que nós realmente e sinceramente colocamos a nossa vida nas mãos dele, ele entra dentro da gente e produz vida, nos vivificará. Aquele que ressuscitou Cristo Jesus, ele tem o poder de nos vivificar, de nos ressuscitar e nos dar um coração alegre, vibrante. Gente, isso é fantástico, isso é maravilhoso, gente. Eu não sei quanto a você, mas eu me alegro demais em saber que é o Espírito Santo de Deus que produz alegria nos nossos corações. Isso não é algo que vem de nós, é algo que vem dele. Meu amado, permita que Deus faça essa obra de poder, de restauração, de cura, de vivificação na sua vida, na minha. Vamos deixar isso acontecer em nós. Amém, amado? Quero terminar aqui orando ainda. Pai querido, meu Deus, meu Senhor e meu Rei, obrigado pela obra de vivificar esse corpo morto, que não tinha mais jeito, mas o Senhor mesmo aprove a Ti, ó Deus, através de Cristo Jesus, entrar aqui e me dar vida de novo, e me restaurar. Eu creio, Senhor, que Tu fazes isso na vida de cada um também que agora está clamando e pedindo por essa vivificação. Quem sabe muitos que estão me ouvindo agora já sabem que são vivos em Cristo Jesus. Obrigado por essa obra poderosa do Espírito. Meu Deus, confirma isso como um selo poderoso na vida de cada um que está ouvindo esta oração, junto comigo, clamando e pedindo. Meu Deus, derrama o Teu fogo, Tua presença e Tua glória. Eu oro e Te agradeço em nome daquele que é poderoso, Cristo Jesus. Amém e amém. Que coisa gostosa, gente, né? A gente poder entrar nessa maravilha que é a palavra do Senhor. Fiquem nessa gostosa paz de Jesus. Amém?